As caricaturas políticas pareciam ser uma arte em declínio. As imagens convolutas, com títulos exibindo o que cada elemento representava, pareciam algo de uma era preto e branco esquecida. Mas a internet tende a dar uma nova roupagem às coisas, como é o caso de Stone Toss, o cartunista mais infame da internet. Suas opiniões controversas o tornaram um nome conhecido em sites como Reddit e Twitter, levando detratores a terem um ódio ardente pelo misterioso homem por trás das ilustrações brilhantes que foram vistas por dezenas de milhões. Mas por que exatamente Stone Toss é tão divisivo? E qual é a história do homem por trás da conta? Após muita pesquisa, compartilharei minhas descobertas hoje, com uma história mais intrigante do que muitos podem imaginar. A primeira tira conhecida de Stone Toss foi publicada em seu site em julho de 2017. Ele e sua conta no Twitter foram criados um mês antes e se tornaram ativos pouco tempo depois. As tirinhas tinham forte motivação ideológica, expressando com frequência crenças de extrema-direita. O objetivo era, em suas próprias palavras, fornecer uma quimioterapia psíquica contra o câncer mental do liberalismo e dietas à base de soja. Isso fez com que ele rapidamente ficasse conhecido por introduzir temas de racismo, homofobia e outras formas de preconceito nas tirinhas. Desde então, muitas tirinhas foram excluídas como uma sobre donos de pitbull. Cuidado, cara pitbull. Cara, não é a raça, é o dono. O que há de tão especial nos donos de pitbull? Ah, não falta antissemitismo também. Não deixe o homem controlar você, apenas abra sua mente. Honestamente, parece mais provável que os prisioneiros morreram devido à falta de suprimentos em uma Alemanha devastada pela guerra, do que por um gás de desinfestação suficiente para matar 6 milhões. Cale a boca. Isso se tornaria um tópico controverso mais tarde, quando as pessoas questionaram se ele realmente acreditava no que dizia ou se ele estava apenas sendo um defensor ardoroso da liberdade de expressão. Eu poderia citar vários exemplos de quadrinhos que demonstram isso, mas o ponto é que geralmente não é algo que ele tentou esconder. Lembrete diário de que a resposta correta para pessoas acusando alguém de ser racista ou nazista não é, mas o que ele realmente é, na verdade é, e daí? Mesmo assim, em apenas 7 meses, sua conta atingiu 20 mil seguidores. As histórias em quadrinhos viralizaram rapidamente em comunidades de direita. Eles logo se tornaram favoritos em fóruns politicamente incorretos como o 4chan, The Donald e sites como The Daily Stormer. Stone Toss preencheu um nicho importante, como reconheceu em entrevista posterior no mesmo ano. Eu senti que havia uma superabundância de quadrinhos e criadores de conteúdo em geral que eram muito convencionais, muito politicamente corretos, muito seguros e muito apologéticos para o status quo. Os quadrinhos abordam temas que outros não podem ou não querem tocar. É também aqui que aprenderíamos mais sobre o seu passado. O artista usava enquetes desde 2011, adotando gradualmente as crenças do quadro de imagens. Não era sua primeira empreitada, tendo criado vários memes virais ao longo dos anos. Ele também admitiu ter usado vários pseudônimos no passado. Com vários pseudônimos, conquistei um pequeno grupo de seguidores, o que foi divertido. Por fim, resolvi formalizar o processo criando uma marca de webcomic. Eu queria expandir o gênero de imagens ousadas do 4chan MS Paint para algo que pudesse ser consumido pela internet em geral. Isso é crucial para entender seu rápido crescimento. Embora intransigente em suas crenças, isso não necessariamente definia seu humor. De fato, vários de seus quadrinhos não continham mensagens políticas diretas. Eles eram simples o bastante para se manterem sozinhos, usando seu entendimento sobre o que fazia um bom meme. Dito isso, muitos deles tinham algum nível de mensagem subliminar embutida, mas ele era tão bom no que fazia que ainda se tornariam memes populares para exploração. Contemple nossa mais nova campanha publicitária. Você tem certeza que isso aumentará as vendas de hambúrgueres? Hambúrgueres? Seus memes mais notáveis incluem uma tirinha sobre fetiches por pés chamada Acquired Tastes, que circulou como um macro de coisas que eu não gosto. A tirinha ilustra uma guerra de cabo de guerra, representando alianças inesperadas e contraditórias. As tirinhas satirizam a frequência com que nazista é usado como insulto online. Te peguei, não atire, eu também sou um nazista. Prove isso. Existem 2 gêneros. Ufa! Suas histórias em quadrinhos são impressionantes em transmitir uma mensagem de forma simples e concisa. Algo que seus rivais logo notaram.
Em janeiro de 2019, foi criado um subreddit chamado Antifa Stone Toss. Eles editaram as HQs com suas próprias mensagens, expondo as crenças do criador. Naquele ponto, ainda era um debate se ele era ou não de extrema-direita. Essa ambiguidade foi o assunto de um enorme tópico chamado O Guia Definitivo para Por que Stone Toss é um Nazista. Analisou os temas recorrentes em seu trabalho e suas conexões com outros artistas que serão discutidos posteriormente. O esforço ganhou popularidade e foi coberto pelo Daily Dot. Esta não foi a única comunidade dedicada a alterar seu trabalho. O Stone Tossing Juice adotou uma abordagem mais absurda. Eles negaram categoricamente ter um motivo político, dizendo: estamos aqui só pelas piadas. Porém, frequentemente compartilhavam o mesmo senso de humor. O meme mais notável que surgiu dessas comunidades começou com uma história em quadrinhos que ele fez sobre Bitcoin. A tira, publicada em 2017, foi um sinal precoce de seu entusiasmo por projetos relacionados a criptomoedas. É uma bolha. É uma bolha. É uma bolha. É uma bolha. Bem, em 2021, um usuário no Antifa Stone Toss alterou o painel final para mostrar um tripulante do jogo Indie Among Us. A bolha de fala foi alterada para dizer apenas Amogus. Isso virou um grande meme, tornando-se uma frase icônica nas comunidades irônicas. Foi editado cada vez mais em variações tão distantes que as pessoas muitas vezes não tinham ideia de quem era o artista original. Um vídeo com 4 milhões de visualizações mostra como Amogus, ao contrário, soa como Sugma. Essa tendência levou todas as suas outras histórias em quadrinhos a serem editadas com referências ao meme. Houve até uma versão modificada para o jogo Friday Night Funkin', que sozinha tem 1,6 milhão de visualizações. Com uma combinação tão bizarra, alguém poderia esperar que Stone Toss ficasse incomodado com as edições, já que foram espalhadas por seus detratores. Houve até uma imagem viral onde ele supostamente disse: por favor, parem de colocar Amogus nos meus quadrinhos. No entanto, isso acabou sendo falso, com o artista realmente abraçando o meme. Tweet falso: você tem minha permissão para promover meu trabalho repostando versões editadas, obrigado. Muitos que ajudaram a torná-lo viral inicialmente se arrependeram de dar a ele uma exposição excessiva. Por que diabos vocês estão fazendo isso? É óbvio que ele só lucra com isso. Você está literalmente ajudando o nazista. Até certo ponto, concordo em separar um autor de sua obra. Mas quando se trata de fascistas reais, então não, eles devem ser silenciados. Francamente, um mug. De fato, essa viralidade pareceu apenas ajudar Stone Toss a longo prazo. Ele chegou a vender um non-fungible token homônimo, lucrando $7.000. Ei pessoal, esse cara é um nazista. Use o código AMOGUS para 33% de desconto em pebbleit.com. No início de 2020, Stone Toss tinha apenas 50 mil seguidores. Após um ano, superou 100 mil. E no final de 2021, ele estava à beira de 200 mil. Ele era hábil em usar seus críticos para se promover, chegando a fazer um vídeo zombando deles ao pedir doações. Isso promoveu o site OnLibtards.com. Para responder a esta pergunta, entrevistamos dois dos principais estudiosos no campo de ficar irritado com desenhos animados inofensivos. Depois de mostrarmos a ele o trabalho de Stone Toss, o crítico acima do peso ofereceu várias refutações convincentes, como: isso é racista, isso é estranho, e full pass e nu. Você. O sucesso de suas HQs atraiu muitos imitadores, com vários se inspirando em seu trabalho. Isso gerou um círculo inteiro de cartunistas de direita alternativos. A ideia de apropriar-se do humor deles levou a um raciocínio similar que foi além de apenas editar seu trabalho. As tirinhas Antifa Stone Toss são engraçadas por serem subversivas. Elas são legitimamente engraçadas, não me entenda mal. Sua graça vem da subversão e da familiaridade com o original. Tornar um trabalho nazista em antinazista pode ser satisfatório. Mas isso não é o mesmo que fazer bons quadrinhos por si só. Estes quadrinhos Antifa Stone Toss, você não conseguiria fazer uma tirinha com eles. Você seria capaz de fazer propaganda efetivamente. Esse era o streamer político e amante de cavalos Bosch que sugeriu que a esquerda poderia aprender com sua retórica. Este clipe alcançou 150 mil visualizações no YouTube, inspirando vários cartunistas, incluindo Brad Paynes. O problema com muitas dessas alternativas de esquerda é que elas sofrem por explicar demais a piada, perdendo a brevidade e simplicidade do original. Você está na minha propriedade, porém permitirei que beba se eu não entender.
Não gosto de explicar coisas, mas como ninguém parece entender, terei que fazê-lo. O cara está morrendo de sede no deserto. Ele encontra um oásis, mas é propriedade privada. O dono privado permite que ele beba desde que se torne seu escravo. Qual é a piada? Reclame do Stone Toss à vontade, mas ele nunca deixou sua ideologia atrapalhar uma boa piada, mesmo que algumas pessoas não a entendessem. Entretanto, apesar das alternativas de esquerda não terem obtido tanto sucesso, várias tirinhas viralizaram. Em 2021, Stone Toss fez uma postagem mencionando alguns dos comentários mais peculiares de Vaush. Se você fala muito sobre judeus, provavelmente é um fascista. Voltando ao assunto da idade de consentimento. Isso dividiu o Antifa Stone Toss, com muitos concordando com o cartunista enquanto outros se recusaram a ceder. Uma onda de banimentos causou brigas entre moderadores até a reversão da política anti-Vaush. A batalha para propagandear quadrinhos levou um animador chamado Antunes a criar um jogo inteiro em torno do conceito chamado Pill Fighters. O elenco contava com uma variedade de artistas políticos, incluindo Stone Toss. Isso foi controverso por muitos motivos, a maioria não relacionados a este vídeo, mas é uma boa maneira de demonstrar quantas comunidades nasceram de uma única tira de quadrinhos. Muitas pessoas que nem o conheciam começaram a compartilhar suas tirinhas amplamente difundidas, apenas para serem criticadas, terem que apagar as postagens e se desculpar. Para aqueles de vocês que não sabem, eu compartilhei uma das suas, tirinhas. Uma pessoa disse, você não deveria verificar todas essas ou verificar quem são todas elas. E, eu acho que em um mundo ideal, sim, mas, na vida real e em geral, eu não vou fazer uma verificação de antecedentes aprofundada de cada pessoa que eu vejo no Twitter e Instagram. Porém, não era só diversão. Conforme o trabalho de Stone Toss continuava a ganhar notoriedade, sua arte começou a aparecer na posse de indivíduos que cometeram crimes graves. Por exemplo, Stone Toss encontraria seu quadrinho sob análise em 2022, após Peyton Gendron, 18 anos, matar 10 pessoas negras em um ataque racista em Buffalo, Nova York. Antes do tiroteio, Peyton publicou um diário na web de 700 páginas detalhando sua evolução de adolescente provocador para assassino em massa. Ele também escreveu um manifesto de 180 páginas cheio de teorias da conspiração e memes, incluindo algumas tirinhas de Stone Toss, mais notavelmente uma que afirmava que as raças possuíam diferentes níveis de inteligência e comportamento. Pai, por que os cachorros parecem tão diferentes? Por causa da raça deles, filho. Por que alguns são tão grandes e outros tão altos? Seus genes, é claro. E por que alguns são inteligentes e outros não? Puramente fatores econômicos. Em outra ocasião, Maurício Garcia, de 33 anos, abriu fogo em um shopping em Allen, Texas, matando 8 pessoas e ferindo mais meia dúzia. Maurício não deixou para trás um manifesto ou documento explicando por que iria realizar esse ataque. Porém, ele deixou uma considerável pegada digital em um site de mídia social russo. Garcia postava regularmente memes como Psychovision, que incluíam uma edição de Stone Toss, Behold Our Newest Ad Campaign, seguido de uma grande suástica. Era inevitável que a Liga Antidifamação o rotulasse como um ilustrador de extrema-direita. Houve uma onda de publicidade negativa para os associados ao cartunista. Em 2020, ele criou fanart para o auto-intitulado jornalista Andy Ngo, que a utilizou como banner no Twitter. Isso provocou uma reação massiva, levando à sua remoção silenciosa. A comunidade de Stone Toss também foi banida do Reddit e do Discord. Com isso em mente, Stone Toss tentou se distanciar da alt-right. Isso incluiu a eliminação de suas tirinhas mais abertamente racistas. Como parte disso, ele escreveu uma longa defesa em seu site, argumentando que fazia arte transgressiva. Para muitos, isso talvez não tenha sido muito convincente, mas vale a pena concluir dado o contexto. Eu não sou um socialista nacional, fascista, alt-right ou qualquer tipo de supremacista. No entanto, meu crime pode ser pior. Eu crio arte transgressiva. Em minha defesa, os desenhos animados têm uma longa tradição de satirizar os tabus da sociedade. Sua prática é anterior aos Estados Unidos. Meu trabalho se assemelha aos apresentados por Charlie Hebdo, publicados no New York Times e mostrados no Family Guy, todos conhecidos não nazistas. Também apresentei obras de outros artistas, incluindo vários artistas de cor. Eu seria de fato um nazista muito hipócrita. Com tal infâmia, talvez não surpreenda o interesse em descobrir a identidade de Stone Toss.
Por muito tempo, muitos acreditavam que ele era, na verdade, um artista chamado Shmorky, com uma nova persona. Shmorky começou fazendo quadrinhos e curtas para o site Something Awful. Ele ganhou seguidores no Tumblr antes de conseguir trabalhos com Adult Swim. Porém, o artista sumiu em 2017 após ser exposto por conversas impróprias com menores. A teoria é que Shmorky desapareceu, secretamente se tornou de direita e criou um novo pseudônimo. Vale esclarecer que os dois não estão relacionados além de semelhanças estilísticas. Muitos apontaram que seus personagens se parecem com uma espécie que Shmorky criou chamada Clerps. Stone Toss acabaria abraçando isso, invertendo a primeira e a última letras para uma série non-fungible token chamada Flurks em 2021. Cada um desses NFTs retratava personagens de seus quadrinhos, mas com roupas e acessórios aleatórios como bandeiras confederadas e bonés Make America Great Again. Essas criações foram listadas por um Ethereum cada, aproximadamente $2.350 na época. Surpreendentemente, toda a coleção foi vendida em 22 minutos, rendendo aproximadamente 2 milhões para Stone Toss. Antes que a OpenSea percebesse o que ele estava vendendo, quem ele era e decidisse bani-lo da plataforma. Isso foi depois de conseguir para o The Quartering e Ricky Berwick seus próprios Flurks personalizados. Curiosidade, ele realmente me procurou para um Flurk personalizado do GFM na época, mas eu recusei respeitosamente. Como eu previa, a colaboração levou alguns a rotular os criadores envolvidos como nazistas, embora isso não tenha ganhado força na internet em geral. Na minha opinião, eles apenas queriam lucrar com o hype das criptomoedas naquele momento. Com isso resolvido, a teoria predominante sobre o passado de Stone Toss remonta a outro cartunista político conhecido como Red Panels. Lançado em 2015, Red Panels se descrevia como a pílula vermelha em forma de webcomics. Ele mantinha visões racistas, antissemitas e nacionalistas brancas semelhantes. Esses quadrinhos eram muito mais explícitos em sua ideologia. Eles realmente sofrem dos mesmos problemas que muitos de seus imitadores, explicando demais a piada. Verificar seus privilégios diariamente é necessário para homens heterossexuais, brancos e cis como você, porque você precisa saber como se beneficia das expectativas da sociedade em relação a você quando outras pessoas não o fazem. Então você está dizendo que devido a atributos inerentes a mim, as pessoas me veem como mais inteligente, simpático, competente, confiável, capaz e atraente que outros diferentes de mim? Sim. O artista logo ganhou destaque na alt-right, sendo até compartilhado por Richard Spencer. Spencer apareceu em várias HQs, com uma argumentando que era injusto chamá-lo de supremacista branco. Estamos ao vivo entrevistando Richard Spencer, líder dos supremacistas brancos. Bem, na verdade, meus pronomes preferidos são identitário branco ou talvez nacionalista branco. Red Panels produziu 370 quadrinhos em 18 meses, até que o site chegou a um fim abrupto em 27 de fevereiro de 2017. Red anunciou sua aposentadoria em uma tira de quadrinhos mostrando seu personagem caindo em um tanque de moldagem antes de estender a mão para fora. Segundo a descrição, isso se deve à busca por uma carreira com melhor remuneração, limitando-se ao estado do Texas. Red Panels tem sido o projeto mais divertido que já empreendi, embora não seja o único que planejo fazer. Produzir quadrinhos gratuitos para você tem sido muito gratificante, mas futuros projetos exigem os recursos que uma carreira adequada proporcionaria. Se você estiver a par de uma posição na área de Houston relacionada a vendas de texto ou destinada a receptores de Cisco Certified Network Associate em abril, eu apreciaria um aviso prévio. Depois disso, Red Panels sumiu caindo na obscuridade. Porém, após 4 meses, a nova HQ chamada Stone Toss surgiu online. Muitos notaram uma semelhança impressionante entre os estilos de arte e a escrita dos quadrinhos posteriores de Red. Por exemplo, personagens de Red Panels e Stone Toss frequentemente apresentavam linhas horizontais e verticais nos rostos e tinham penteados similares. Red até admitiu ter um estilo de arte semelhante ao de Shmorky. Laughing out loud, ninguém percebeu que eu era Shmorky o tempo todo. Na verdade, muitas tirinhas de Stone Toss eram revisões do trabalho inicial de Red Panel. Devido às semelhanças, foi criado um gráfico detalhando a sobreposição percentual de opiniões. Parece seguir as crenças de uma única pessoa, e alguns até afirmaram que suas vozes se assemelham.
Vamos reproduzir um clipe do Red Panel falando em 2016 em um debate com Sargon de Akkad. Acho que começou apenas com o libertarianismo simples e uma apreciação pelos direitos individuais. E este é um clipe de Stone Toss falando no Killstream lá em 2018. Eu aprecio a comparação, mas, sabe, eu não vou tentar roubar o trovão do painel vermelho, nós conversamos, mas eu não quero revelar muito sobre a posição dele. Eu não sei o que posso compartilhar sobre isso. Ele tentou esconder esta entrevista por anos, ficando com frio nos pés, até fez o detentor dos direitos autorais digital Millennium Copyright Act e recarrega isso. No entanto, a semelhança mais convincente é talvez a mais bizarra. Stone Toss tem dezenas de quadrinhos sobre circuncisão. Ele até promoveu um documentário sobre o assunto, chamando-o de a maior violação dos direitos humanos de nosso tempo. Por acaso, eu também ajudei a financiar o Kickstarter para o filme, e estou orgulhoso de ver que já está no topo das paradas na Amazon. Vale cada centavo. Acontece que a primeira caricatura de Red Panels é sobre circuncisão, com vampiros judeus sendo um tema recorrente mútuo. Isso seria uma grande pista para aqueles tentando descobrir sua identidade, que culminou no início de 2024. Em 12 de março, o coletivo de camaradas anônimos e os antifascistas da madrugada afirmaram ter descoberto a verdadeira identidade do cartunista. Este tópico de 99 tweets recebeu mais de 13 milhões de visualizações, expondo links conclusivos entre Stone Toss, Red Panels e o suspeito em questão. A busca deles começou com um Ask Me Anything do Reddit, feito pelo Red Panels em 2016. Red compartilhou detalhes sobre seu emprego como segurança particular e seu histórico no fórum 8chan. Isso incluiu uma troca relembrando o primeiro aniversário do site. Não vejo o Mark desde o primeiro aniversário do 8chan. Cara legal? Isso os levou a um artigo de 2014 da New York Magazine que cobria o evento. O autor descreve um enorme homem careca chamado Hans, que veio do Texas. Se você se lembra, Red Panels faz referência a morar em Houston, é onde os antifascistas começaram a usar informações vazadas através de informações vazadas na infame violação de dados do Gab. Eles conectaram seu endereço de e-mail pessoal a uma conta chamada Scythe001. Isso imediatamente chamou a atenção deles, pois várias contas do Reddit usando variações desse nome eram promotores muito ativos dos desenhos de Stone Toss Scythe001. Compartilhou muitos detalhes pessoais que se alinhavam com Red Panels, ele estava no Texas, trabalhava como guarda de segurança privada e costumava morar no estado onde Hans foi para a faculdade. Eles também descobriram o trabalho anterior de Hans em uma empresa literalmente de soja, mas o que selou o acordo foi a fixação do usuário na circuncisão. Eles descobriram literalmente centenas de comentários no subreddit, incluindo um que espelhava o primeiro desenho animado de Red Panels. A aparência do pênis é permanentemente alterada, muitos consideram uma deformação, as razões para não querer ser circuncidado são mais do que apenas sensação. Parabéns por estar feliz com isso, de verdade. Eu queria estar. Pra mim foi destruição. Uma cicatriz permanente do que eu acho que é um instrumento de intimidade natural e bonito. Minha circuncisão? A única coisa que nunca consegui e nem conseguirei consertar. Eu gosto da aparência de um pênis natural. Ele até doou para a primeira e única empresa de regeneração de prepúcio do mundo. Meus sentimentos sobre minha própria circuncisão foram quase tão suicidas quanto os de Alec. Parte de como eu administro isso é exercendo o nível de controle que tenho como doador regular da 4chan. Em resumo, as conexões entre os painéis vermelhos do Stone Toss e o suposto Han parecem conclusivas. Logo, seu nome foi encontrado em antigas transmissões ao vivo do YouTube e avaliações do aplicativo Gab. Apesar de grande parte de suas informações terem sido apagadas, descobriram que ele trabalhou em uma empresa de TI logo após o fim dos painéis vermelhos. Ele integrou uma delegação que visitou o Japão em maio de 2019, no exato momento em que um tweet sobre uma pedra lançada alcançou o estado étnico. Caramba, acabei de perceber que você pode dizer a palavra N no Japão e ninguém se importa, enquanto eu vou ocultar sua identidade completa e nome para este vídeo. A razão pela qual eu trago isso à tona é porque a parte mais chocante desta revelação é o fato de que Stone Toss, frequentemente acusado de ser o supremacista branco mais notório da internet,
era na verdade latino. Após o lançamento desta enorme thread, Stone Toss começou a ser tendência com ridicularização e zombaria generalizadas. Houve um influxo de memes, principalmente sobre sua suposta herança não branca. Isso gerou um debate sobre a ética do doxing, apesar da maioria não ser favorável. Stone Toss rapidamente foi ao Twitter, solicitando ajuda de quem tivesse contato direto com Elon Musk para eliminar seu dox. Um de vocês tem uma linha direta com Elon Musk, e você precisa usá-la. Sou muito obstinado para ser intimidado a desistir, mas percebo que meu temperamento é algo que menos de 1% das pessoas têm. Se a ideia de Elon de um site de liberdade de expressão é onde as pessoas podem ser intimidadas ao silêncio, o resultado será um site onde a Stasi expulsará toda a dissidência. Essa transição para uma monocultura já está em andamento? Eu vou ficar até o fim, é claro, mas eu sou uma exceção, não a média. Se ele precisa de uma lista dos piores infratores, isso pode ser facilmente fornecido. Enquanto a identidade de Stone Toss se espalhava rapidamente, Elon acedeu numa jogada controversa. Horas após a postagem do tópico, os responsáveis foram suspensos por tempo indeterminado. Ele também proibiu a publicação do nome real do cartunista antes de atualizar a política de privacidade do site, especificando que usuários não podem compartilhar a identidade, nome ou mídia de um usuário anônimo sem sua permissão. Essa decisão foi recebida com grande alvoroço, pois antes não havia tais considerações quando contas de direita visavam de maneira comparável as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer. O caso foi eventualmente coberto pela National Broadcasting Company, que escreveu: a ex-conta do Stone Toss postou esta semana que haviam sido erroneamente rotulados como nazistas e disseram que estavam ganhando dinheiro com a disputa vendendo bonecos de pelúcia online. A Black Enterprise citou isso como exemplo de eventos relacionados à moderação de ideias que levaram o Banco Mundial a retirar sua publicidade da plataforma. Se ainda havia dúvidas sobre suas opiniões, uma semana depois surgiram registros de seu Telegram oficial. A primeira mensagem de Stone Toss foi um olá mal escrito. A segunda mensagem também era de Stone Toss. Era um único insulto sem censura e nada mais. A palavra N. A partir deste ponto, a sala de bate-papo está cheia de quadrinhos do Stone Toss e quase exclusivamente respostas de comentários virulentos de outros membros da sala de bate-papo. A comunidade do Stone Toss usa com frequência termos ofensivos contra pessoas negras, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer mais com deficiência e judias múltiplas vezes por dia. Frequentemente, os insultos são quase o único meio de comunicação nos registros de bate-papo. No final, Stone Toss sobreviveu à exposição, com sua conta agora com pouco menos de 500 mil seguidores. Em conclusão, é claro que Stone Toss é um indivíduo criativo com um talento para desenhos animados e comentários. Essa pode ser a parte mais estranha de tudo. Stone Toss pode ser o cartunista da web mais famoso de todos os tempos. Você provavelmente já viu o trabalho dele, seja reconhecendo o nome ou não. Eles foram alterados para expressar opiniões distintas da inicial. Left Stone Toss, Antifa Stone Toss, Wholesome Stone Toss. Stone Toss em geral se tornou um modelo de meme frequentemente usado em várias plataformas. Não é que a arte seja ruim, apenas o comentário é que é divisivo. Durante meu breve contato com o cartunista anos atrás, apontei que ele tinha talento e não precisava ser tão provocador para chamar a atenção. Na época, ele pareceu perceptivo à minha ideia, pois definitivamente diminuiria o estresse das pessoas tentando ir atrás dele, mas no final do dia eu simplesmente não acho que ele consegue se controlar. No final, Stone Toss criou algo maior do que ele mesmo. Um estilo de arte e formato que foram cooptados por uma variedade de vozes, às vezes muito distantes do original. Essa estranha forma de popularidade, onde seu trabalho é tanto abraçado quanto refeito por aqueles com quem ele pode discordar, fala sobre o poder inerente de sua narrativa visual. Porém aponta uma chance desperdiçada. Se Stone Toss focasse menos em narrativas polêmicas, seu impacto seria muito mais duradouro. Em vez disso, ele segue preso em um ciclo de controvérsia, deixando um legado tão divisivo quanto seu conteúdo.